Hora de conversar com Juliana Rosa. Eis aí os números do PIB, então, 2,9% de crescimento em 2023, com uma alta impressionante, né, do agro. Mais alta em todos, né? Não houve nenhum resultado negativo. Ju, e aí, motivos para a gente comemorar? Bom dia para você. Ah, sim, Megali, foi o que você falou, né? A previsão era bem abaixo da realidade do PIB de 2023. Bom dia para você, para Sheila, para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. IBGE, então, confirmando que o Brasil cresceu no ano passado 2,9%, aí perto dos 3%, previsão, então, que foi confirmada agora há pouco pelo número oficial da nossa economia, PIB de 2023, divulgado agora pelo IBGE. Lembrando que as previsões no início do ano passado apontavam um crescimento abaixo de 1%, 0,5%, 0,7%. Então, o resultado veio bem melhor que o esperado. E aí você já destacou aí a atividade da agropecuária, com um crescimento de 15%. Realmente foi um crescimento surpreendente, nem o setor esperava que a safra agrícola pudesse ter sido tão positiva no ano passado quanto foi. A gente teve um recorde de safra, o clima ajudando, toda a questão da produtividade, claro, né, que o setor agrícola é referência para o mundo, mas um dado realmente impressionante dessa parte agrícola. Olhando aqui os outros setores, se a gente vê aqui o crescimento do setor de serviços, 2,4%. É importante que o setor de serviços representa quase 70% do PIB. E aqui a gente viu que foi um setor que conseguiu crescer porque o mercado de trabalho ele teve um desempenho bem mais favorável. Ontem mesmo a gente estava falando aqui dos dados de emprego já do começo desse ano, que vieram também melhores do que o previsto. Então, mercado de trabalho sustentando a renda e, com isso, mantendo a recuperação dessa parte de serviços. Sofreu muito na pandemia, então toda a parte de turismo, a parte de salão de beleza, recreação, né, eventos, e essa parte de serviços também foi bastante ajudada pelo próprio agro, porque toda a parte de transporte, armazenagem, são serviços ligados ao agronegócio que foram muito beneficiados também no ano de 2023 aqui dentro desse grupo de serviços. E o outro setor, que é o setor da indústria, a gente vê que é um desempenho bem mais modesto, 1,6%, enquanto o agro 15%, o setor de serviços 2,4%, a indústria cresceu 1,6% no ano passado. E aqui, basicamente, a indústria que cresce no ano passado é a indústria de coisas mais baratas, dos chamados produtos não duráveis ou semiduráveis, que são produtos da indústria alimentícia, por exemplo. A indústria de produtos mais caros, móveis, eletrodomésticos, com juro alto, sem contar com crédito favorecendo esse consumo, é uma indústria que teve um desempenho bem pior do que essa indústria mais voltada ali para coisas do dia a dia, como, por exemplo, produtos alimentícios. A parte aqui também que é importante a gente olhar é a parte do consumo das famílias, que tem um peso também grande aqui quando a gente olha pelo lado de consumo do PIB brasileiro, um crescimento de 3,1%, também um crescimento forte aqui do consumo das famílias, e aqui o IBGE explicando justamente pelo mercado de trabalho e por conta disso aumento da massa salarial. Ela também destaca aqui, a Rebeca Palles, que é especialista aqui do PIB no IBGE, a redução da inflação também no ano passado, principalmente de alimentos, que ajudou a fazer com que a renda pudesse ter sustentado o consumo também no ano passado. Agora, por último, é importante a gente olhar o finalzinho do ano passado, que é o quarto trimestre de 2023, porque isso já é uma sinalização do que vai ser esse ano de 2024. E o número aponta estabilidade. O PIB do Brasil no quarto trimestre ficou no 0 a 0 em relação ao terceiro trimestre. Embora o dado tenha ficado ali no zero, mostrando estabilidade da economia, é considerado positivo porque a economia claramente desacelerou entre a primeira metade do ano e a segunda, mas havia uma previsão também
de que a segunda metade do ano, com alto endividamento das famílias, a gente falou muito disso aqui, né? Endividamento recorde das famílias e sem a ajuda do agronegócio, que foi a estrela principal do PIB do ano passado, que o segundo semestre poderia, inclusive, ter recessão, poderia ter 2 trimestres, terceiro e quarto trimestres do ano passado com recessão, e não aconteceu. Então, claramente houve uma redução no ritmo de crescimento, mas foi também melhor do que o previsto. E esse finalzinho do ano aponta já o que pode ser o cenário de 2024. A gente vê, por exemplo, a indústria crescendo 1,3%. A indústria, que foi o setor que sofreu mais no ano passado, ela tem um desempenho melhor no quarto trimestre. Então, pode ser que o início da redução de juros, e a expectativa é essa, o crédito mais barato esse ano, ajude na parte de vendas da indústria. Setor de serviços, ele perde fôlego aqui no final do ano passado, mas a gente ainda tem uma perspectiva com o mercado de trabalho forte ainda esse ano, que esse setor de serviços repita o desempenho positivo do ano passado esse ano, cresça em torno dos 2,5%. A gente vê aqui na parte da construção civil também se recuperando no final do ano passado, setor que gera muito emprego e tem a ver com essa queda de juros, né? E, por último, é importante a gente olhar sempre uma parte que se chama investimentos. O Banco Central tem falado muito disso. Olha, não adianta aumentar o consumo se a gente não está investindo para aumentar a oferta. Isso vai gerar inflação e o crescimento não vai se sustentar. E essa parte de investimentos aparece com alta já no final do ano passado, que é a perspectiva para 2024. Com juros menores, a expectativa é que tanto o consumo quanto os investimentos cresçam em 2024. Então, é uma combinação saudável, onde a gente tem aqui, confirmando com os números de agora, Sheila, Megali, Carla, uma expectativa de que o ano de 2024 ele deve ter numericamente um crescimento menor do que o de 2023. As previsões estão rodando a casa dos 2% esse ano, enquanto no ano passado ficou aí em 2,9%, mais um crescimento esse ano mais equilibrado, onde não só o agro vai ter um crescimento tão forte, o agro esse ano, a expectativa é que não tem uma safra agrícola recorde, ainda vai ser uma safra muito, muito boa, mas não tão positiva quanto do ano passado, ou seja, vai ser um crescimento numericamente menor, mas sem a ajuda do agro, né? O agro não vai crescer, ou seja, a indústria cresce, o comércio cresce mais, o serviço, o consumo e principalmente os investimentos. Então, é um cenário, um raio-x aqui positivo novamente da economia brasileira. Esta mulher, minha gente, teve 5 minutos para analisar esses números. Olha a quantidade de suco que tinha nessa fruta. Olha a quantidade de carne que a Juliana conseguiu tirar ao redor desse osso. Ju, então acho que vamos para um fim de semana tranquilo, né? Segunda-feira, de volta ao trabalho. Vamos aí, né? Vamos relaxar um pouquinho, né? Beijão, bom fim de semana, então. Um beijo, bom fim de semana para todos.